Lucas, capítulo 17, verso 11 ao verso 19. Todos acharam? Amém? A palavra de Deus diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. E ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. E ao vê-los, eles disse: vou mostrar-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era samaritano. E Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé salvou. Feche seus olhos. Pai, estamos aqui, Senhor, nessa noite, para entendermos o que o Senhor quer falar com a tua igreja. Que o Senhor abra o nosso entendimento, meu Pai, os nossos olhos espirituais, e derrame a tua graça. Senhor, pedimos, meu Pai, que enquanto esse culto estiver instaurado, enquanto essa igreja, Senhor, estiver neste local, meu Pai, que todo espírito de demônio seja retido agora, Senhor, na dimensão celestial. Meu Pai, todo espírito, Senhor, de Exu Caveira, todo espírito, Senhor, de tranca-rua, todo espírito, Senhor, que traz intriga, que traz confusão, que traz guerra, nós repreendemos, Senhor, agora em nome de Jesus. Meu Pai, assim como o Senhor mandou, Senhor, os teus arcanjos ali, para que a tua palavra descesse, Senhor, e chegasse a revelação da oração até Daniel. Eu peço, Senhor, que nessa dimensão espiritual aqui, aonde nós estamos nessa igreja, que nesse círculo territorial desse bairro, meu Pai, seja instaurado agora, Senhor, os teus anjos guerreiros, meu Pai, com espada na mão, e que toda atividade de demônio tenha que parar, Senhor, agora. Porque nós sabemos que essas pessoas agem, Senhor, pela influência, meu Pai, desses espíritos que querem ver morte, querem ver sangue. Meu Pai, o Senhor tem me mostrado, Senhor, que antes desse bairro ser instaurado aqui já foi derramado, Senhor, muito sangue, muito bode, Senhor, muita oferenda. Já houve invocação de muito demônio aqui nesse lugar. E esses espíritos se instalaram aqui, mas eles vão ter que sair em nome de Jesus. Nós não aceitamos mais, Senhor, eles no nosso território. Nós pisamos os pés aqui, Senhor, com pés proféticos. Nós nos instalamos aqui, Senhor, e onde a luz chega, as trevas vão ter que bater em retirada. Senhor, desfaça, meu Pai, nessa noite todo plano diabólico, Senhor, para que haja guerra, para que haja confusão, porque o Senhor é o Deus da paz. Meu Pai, faz com que, Senhor, haja, meu Deus, uma mudança, meu Pai, na estrutura desse bairro, que haja, Senhor, uma mudança, meu Deus, radical, nessa estrutura que impede as pessoas de virem à tua casa. Nós decretamos a paz, estabelecemos a paz nesse lugar, porque nós, Senhor, temos autoridade, meu Pai, sobre o lugar em que estamos, e declaramos que esse território é teu. Pela fé, meu Pai, nós tomamos posse do que é nosso, e queremos essas almas também, meu Pai. Nós não aceitamos perder essas almas, Senhor. Traz, meu Pai, o Espírito Santo, meu Deus, sobre esse lugar, e converte, meu Deus, o coração desse povo, em nome de Jesus. Aleluia. Apressados para pedir e tardios para agradecer. Apressados para pedir e tardios para agradecer. Queridos, essa é uma verdade, uma realidade, que ela tem a ver com o coração íntimo do ser humano. Tem muitas instituições, muitos organismos que contratam, que vendem serviços, que eles se aproveitam exatamente desse nosso íntimo. Nós gostamos muito dos nossos direitos, mas temos uma certa dificuldade de entender nossos deveres. Nossos deveres. Você vai contratar o seguro de um carro. Quando você chega, o vendedor ele não lhe diz todas as dificuldades que você vai ter quando você tiver que acionar o seguro por conta de um sinistro. Ele não vai fazer isso.
mas ele vai lhe dizer todas as vantagens que você tem. Ele vai lhe dizer que você tem seguro com guincho 24 horas, que a franquia é muito baratinha e que você, até o chaveiro, até se entupir a pia da sua casa, você aciona o seguro e o cara da seguradora vai lá desentupir sua pia. Se a chave da porta da sua casa quebrar, ele vai lhe dizer um monte de direitos que você tem e o preço baixinho que você vai ter que pagar pelo aquele serviço. E aí nós, tão apressados que somos em querer saber os nossos direitos, não nos atentamos e às vezes nem nos interessamos em perguntar quais são os nossos deveres. E aí quando acontece um acidente, você, todo seguro, vai ao seguro acionar para receber a sua franquia, e aí ele vai mandar agora um perito analisar o acidente para ver o que aconteceu. E às vezes ele vai pegar o seu carro e vai olhar que tinha um dispositivo de som, e aí o técnico ele vai olhar e vai ver que aquele dispositivo foi desbloqueado, para você poder assistir a tela enquanto dirigia. E aí a seguradora vai lhe mostrar que você perdeu o direito de receber o reembolso que você tinha pelo sinistro do seu veículo, porque você mexeu em um dispositivo eletrônico do seu carro. Você alterou uma configuração original do seu carro. E aí você vai perguntar, mas o vendedor não me disse isso? Ele não me falou nada. Mas você perguntou? Quando você vai assinar aquele contrato que está lá bem grande, dizendo tudo que você vai ter direito, as linhas pequenas, eu vejo isso acontecer direto, com às vezes serviço, agora nem tanto que está tudo sendo feito por telefone, mas antes você ia lá no posto contratar ou TV a cabo ou celular, aí você ia, estava lá, quanto é? É R$ 39,90, aí o cara ia, assinava, comprava tudo, aí na linha pequena estava escrito lá, é promoção válida por 6 meses, depois o valor vai para R$ 250, e se você cancelar a multa é 2.000, aí quando o cara estava pagando, que estava feliz, e aí dizia para o vizinho, chegava no trabalho dizendo, rapaz, botei uma TV lá em casa agora que passa tudo, meu irmão, até o culto na igreja eu assisto em casa. Aí, chega no 6º mês, o cara vai chegar para o colega e dizer, meu irmão, vem uma conta de R$200, aí liga para o advogado e quer processar todo mundo. Aí o advogado vai perguntar, você leu o que está escrito no seu contrato? Aí o cara vai dizer que não, porque ele só se atentou aos seus direitos, mas não se atentou aos seus deveres. E dentro dessas relações, irmãos, que nós temos, a ingratidão é um reflexo disso. A ingratidão, irmãos, é uma das piores misérias que existe para destruir os relacionamentos entre as pessoas. A ingratidão. É você ser recebido por alguém, é você ser bem tratado por alguém, é alguém investir alguma coisa em você, alguém investir sobre a sua vida, e quando você se sentir agora confortável e seguro, você se sentir no direito de virar as costas para aquela pessoa e não lhe dar nenhum retorno, nem um reflexo, nem uma satisfação por tudo que você recebeu. É um dos pilares da destruição dos relacionamentos humanos, é a ingratidão. E isso se reflete também no nosso relacionamento com Deus. E o que é que eu tenho que entender sobre isso? Ora, a Bíblia está contando uma história de leprosos. Por que 10 leprosos, aqui a Bíblia fala sobre eles? Irmãos, naquele tempo, lepra não tinha cura. A lepra é uma doença altamente contagiosa. Veja, nesse período de pandemia de coronavírus, a histeria social que se tomou. Se tivesse alguém aqui dentro da igreja e levantasse a mão e dissesse, eu estou com coronavírus, talvez todo mundo se levantasse e saísse correndo do ambiente. Ninguém estava querendo contato com ninguém que soubesse que teve contato com alguém que estava doente. E aí, agora imagine que essa doença nem todos estavam morrendo. Agora imagine que a lepra não tinha volta. Uma vez leproso, você ia morrer com aquela doença. E diferente do coronavírus, ela não ia lhe matar rápido, mas era uma doença que ia lhe matando aos poucos. A primeira morte que você sofria era a morte social. Porque não importava se você era branco, preto, rico, pobre, grande, pequeno. A partir do momento que você fosse diagnosticado com lepra, você seria excluído da sua casa,
você teria que abandonar os seus bens, abandonar o seu negócio e teria que ficar distante da cidade. Porque se você entrasse na cidade, as pessoas se sentiriam no direito de lhe matar para não colocar em risco a sociedade. Primeira morte, a morte social. E a segunda morte, a morte é emocional. Porque além de ser colocado para fora da cidade, você do meio social, você ia perder todos os seus relacionamentos afetivos. Você não ia mais se relacionar com as pessoas que você ama, você não ia receber mais o carinho das pessoas que lhe consideram. Você ia ter a segunda morte. E a terceira morte, a morte física. Porque lentamente a lepra, ela é uma doença que vai surgindo feridas no seu corpo. Você vai perdendo a sensibilidade e vai se acidentando sem perceber. E de repente, o seu corpo, ele vai apodrecendo com você vivo. Você vai ficando com feridas expostas, mal cheirosas. E a única pessoa que se relacionava com leprosos, eram leprosos. E a Bíblia diz que esses 10 leprosos acharam entre si um refúgio. Acharam entre eles mesmo uma espécie de sociedade, entre eles mesmo uma espécie de família, para tentar suprir aquilo que eles perderam por causa da doença. Eles constituíram ali entre eles, talvez, uma comunidade de leprosos. Eu não posso lhe afirmar porque a Bíblia não diz, mas é possível, irmãos, que no meio daqueles leprosos tenham pessoas ali que eram bem-sucedidas na sociedade, pessoas que tinham posição social, pessoas que tinham dinheiro, que tinham fama. É possível que sim, eram 10, mas um fato comum a todos, colocou todos no mesmo destino. O destino de viver agora isolado de tudo. O destino agora de perder tudo que um dia eles conquistaram. Até que, no caminho daqueles leprosos, vai passando alguém chamado Jesus. E quando Jesus passa pelo caminho de uma pessoa, é impossível que a vida daquela pessoa permaneça igual. Mas tem um grande perigo aqui, irmãos, e é esse perigo que eu quero lhe mostrar. Porque quando nós procuramos Jesus, muitas vezes o nosso anseio é de falarmos sobre os nossos problemas imediatos. Uma coisa que quando eu tive pela primeira vez essa revelação, eu me lembro que quando eu preguei isso a primeira vez, para mim foi algo muito impactante, porque eu nunca tinha percebido e nunca tinha visto ninguém falar sobre isso dessa forma como o Espírito de Deus me revelou. A necessidade imediata do ladrão da cruz, porque era legítimo que todos estavam pedindo, e se eu tivesse lá, eu já disse isso aqui, eu pediria a mesma coisa. Ô Jesus, espera aí, bora descer da cruz aqui, e depois a gente resolve outra coisa, depois eu me arrependo, depois eu me batizo, depois faço qualquer coisa, mas agora o prego está aqui enfiado na mão e está doendo, meu irmão, para respirar está ficando difícil, e eu vou morrer aqui pendurado nesse negócio. Eu sei que o Senhor é filho de Deus, eu não estou duvidando não, mas dá um jeito de me tirar daqui, irmãos. É isso que a gente, essa é a nossa natureza humana. A coisa aperta para a gente, o problema chega, e a gente corre para Jesus sempre resolver o nosso problema. Mas eu não sei por que caminho passou uma revelação do Espírito de Deus àquele homem, que ele entendeu que o problema que ele estava enfrentando era a morte, mas ele conseguiu ver além da morte. Ele conseguiu ver o reino de Deus. E ele agora, vendo o reino de Deus, ele disse: ei, esse negócio de morrer aqui, para mim agora está sendo lucro. A única coisa que eu preciso é que ele me receba para onde ele está indo. Senhor, lembra de mim. Não importa mais se eu estou na cruz, não importa se eu vou morrer. A única coisa que eu quero é que o Senhor lembre de mim quando o Senhor entrar no teu reino. Lembre de mim quando o Senhor entrar no teu reino. Vamos morrer todo mundo aqui, mas agora morrer para mim, eu não quero nem descer daqui, porque possa ser que eu volte a viver uma vida de pecado, pode ser que eu desça da cruz para roubar novamente, eu quero o que está depois. Então lembre de mim quando o Senhor entrar no seu reino. E essa parte, irmãos, dessa revelação do ladrão da cruz, da obra salvadora e redentora, é a que muitas vezes está se perdendo dentro da igreja. Porque a gente está como o leproso, gritando só apenas para ficar livre da lepra. Tudo que a gente quer é ficar livre da lepra. Jesus disse: vá se mostrar ao sacerdote.
Se Jesus quisesse dizer, fique curado, ele não poderia? Poderia. A gente vê Jesus fazer milagres e os mesmos milagres de uma forma tão diferente. A gente vê que não há um modelo, o problema não estava na forma como ele fazia o milagre, mas era ele quem fazia o milagre, porque era ele quem fazia, ele fazia o milagre da forma que ele queria. E nesse caso ele disse, vão se mostrar ao sacerdote. Por quê? Porque na lei, quem estava apto a julgar quem era leproso ou não, era o sacerdote. Se você tivesse suspeita, se você for ler os livros de Moisés, você vai ver as instruções que Deus deu. Os sacerdotes, eles eram treinados. Então, se aparecesse uma mancha em você, você ia até o sacerdote, para o sacerdote lhe examinar. E aí, a Bíblia vai dizer que Jesus disse que era para eles irem se mostrar ao sacerdote. Pelo texto, irmãos, a gente entende, presta atenção, a gente entende pelo texto que não houve um milagre instantâneo. Porque a Bíblia vai dizer assim, ó, enquanto eles iam, é que foram purificados. Eles podem ter olhado para eles mesmos e não ter visto nada, mas Jesus disse, vá se mostrar aos sacerdotes. Eu lhe pergunto, o problema desses homens foi fé? Primeiro, por que não foi fé? Porque eles já pediram a Jesus, crendo que Jesus tinha poder para curá-los. Mas Jesus não disse, sejam curados. Porque tem muita gente que nesse primeiro teste já perde. Ele vem para a igreja com um problema, entra aqui e senta e diz, meu irmão, hoje é o dia que eu vim por tudo ou nada. Hoje Jesus faz uma obra na minha vida, ou então eu não quero saber de mais nada de crente. Aí Jesus vai se mostrar ao sacerdote. Meu irmão, esse negócio de Jesus está fora. Está vendo que eu disse que esse negócio, ainda tenho que ir para sacerdote? Tem gente que não quer passar pelo processo. Você chega na igreja com um problema, você tem um problema, você já é crente, mas está com um problema na sua vida, você ora. Mas nem sempre o resultado da oração vai ser aquilo que você imagina. É como o irmão Estênio disse, vocês têm que aprender isso. Irmãos, eu tenho muito cuidado com revelação de Deus. Tenho muito cuidado. Porque você, às vezes, Deus lhe mostra uma coisa, mas a interpretação do que viu, às vezes é você que faz. E você tem que tomar cuidado com isso. É como, eu nem lembrava mais disso. Ele falou aqui, eu lembrei. Eu disse a ele, irmão Estênio, eu vejo o senhor chegando lá naquele lugar com a caixa de presente na mão. Não foi exatamente isso? Agora, o que isso significa? Eu disse a ele, eu não sei. Possa ser, foi assim mesmo que eu lhe disse? Eu me lembrei quando o senhor falou. Possa ser que seja, o senhor levar um presente para alguém lá, alguma coisa. Deus quer fazer, não sei. Ore que Deus vai lhe dar um discernimento. Mas eu vi isso. Aí eu recebo o vídeo depois da igreja toda agradecendo a Deus pela vida dele. Porque ele foi o presente que estava sendo levado para aquela igreja. Ele estava levando com as mãos dele, né? A obra das mãos dele. Então, irmãos, eu vejo muita gente se precipitando, eu vejo gente sem vida com Deus, toda atrapalhada, atribulada, querendo profetizar na vida dos outros. Irmãos, tome cuidado com quem profetiza na sua vida, irmãos. Nem toda profecia que você ouve é de Deus, nem toda, tome cuidado. E aqui você ouve, às vezes que é do profeta, veja o que o profeta viu, porque às vezes nem sempre a interpretação é o que ele lhe disse. Ele viu, mas o que foi que quis dizer? Você que Deus lhe deu esse dom, tome cuidado com o que você diz na vida das pessoas. Porque quando você chega e diz que Deus disse, você tem que tomar cuidado, porque você pode destruir a vida de alguém. Falando besteira, falando baboseira sem responsabilidade. Você falar em nome de Deus, irmãos, tome cuidado. Porque não é brincadeira. Isso aqui, igreja não é brincadeira. Falar em nome de Deus não é brincadeira. Exige responsabilidade. E aí, Jesus chega e diz agora para aqueles leprosos, vocês têm que ir se mostrar ao sacerdote. Tem um processo. Vai acontecer, mas não é do jeito que você quer. Só que observe, a gente ainda está no primeiro momento. E qual é o primeiro momento? É o momento da necessidade imediata. Aqueles leprosos, tudo que eles queriam era ser curados. Preste atenção, o problema deles era o quê? E se eu lhe disser que o problema não era só a lepra? O problema não era a lepra, o problema é porque as pessoas também não aceitavam a lepra. Porque se as pessoas aceitassem a lepra não seria problema. Então, o problema imediato, o que é que está me causando os outros problemas? Você está entendendo o que eu quero dizer? O problema era a lepra, não vou discordar de vocês, mas o problema era a lepra por quê? Porque esse problema causava
outros problemas. Exatamente isso. O fato de ser leproso em si não era só o problema. Ele sabia que ele ia morrer da lepra, sabia que aquela doença não tinha cura. Mas além desse problema, você ainda tinha outros problemas decorrentes desse problema principal. Então, tudo que eles queriam era, se resolver o problema da lepra, eu resolvo todos os outros. O que é que vocês querem? Eu quero ser curado. Você quer passar pelo processo? Você tem fé para passar pelo processo? Tenho. Eu sou uma pessoa de fé. E tem muita gente na igreja que você conversa que é assim. Eu tenho fé, meu irmão. Eu creio em Deus antes de ser crente. Amém. Que bênção. Mas para onde você tem canalizado a sua fé? Porque tem muitos irmãos que vão dizer Senhor, Senhor e vão parar no inferno. Tem muitos que estão dentro da igreja profetizando, estão curando, mas se tiver no pecado, vai para o inferno. Isso aqui não é lugar de brincadeira não, irmãos. Eu não estou aqui para ficar enrolando ninguém não. Não adianta você dizer que quer servir a Jesus e está envolvido com o pecado, porque vai para o inferno. Você está se enganando, você está perdendo sua vida. A Bíblia está dizendo que você é mais miserável do que o cara que está lá fora. Porque ele pelo menos está aproveitando a vida. E quando morrer ele já tem consciência para onde ele vai. E você está enganando a você mesmo. Achando que está enganando mais a quem? A Deus? Eu não tenho recompensa nenhuma para dar nenhum de vocês não, irmão. Me enganar? Para quê? Ganha cargo na igreja? Isso dura quanto tempo? A gente tem que ter a consciência, irmãos. O ladrão da cruz, ele entendeu algo que era maior do que a dor dele. Ele entendeu algo que era maior do que a circunstância do momento dele. Mas a gente às vezes chega na igreja com problemas tão sérios. E não falo de chegar você, aceitar Jesus nessa condição. Mas falo de você às vezes já estar na caminhada e ser acometido por uma lepra espiritual. Você já é crente, você está na igreja, você já serve a Jesus há 12 anos. Lepra prega em crente com 10 anos, com 12 anos, pega em todo mundo, irmãos. A vida cristã tem seus obstáculos, tem suas fases. Esse negócio de que você levantou a mão uma vez, eu respeito quem pensa isso, não tenho uma objeção e nem tenho nada aqui para poder ficar discutindo com ninguém. Mas eu acredito que você tem que guardar a carreira, você tem que batalhar. Porque vai vir, irmãos. Aquele pastor que prega aqui, aquele pastor Eliomar, um dia eu estava mais crente do que todo mundo. Eu acho que eu perdi uns 10 quilos de tanto jejum que eu fazia. E era jejum e oração. Tinha dias que eu orava de noite ali na madrugada, na janela do quarto. Eu morava num apartamento que eu dizia que eu estava já mais perto de Deus, não era mais alto do que o monte, o apartamento. E ali, às vezes eu tinha a sensação que o céu ia abrir, eu ia sair voando. Eu orando de madrugada, um negócio, uma unção. E aí eu comecei a ficar vaidoso. Você deixa de ficar crente humilde. Você começa a julgar todo mundo. Ah, meu irmão, porque os crentes ninguém quer evangelizar. Irmão, eu era jovem, eu não tinha filho, não tinha mulher. Eu não trabalhava, tudo que eu fazia era estudar. Eu tinha tempo para ler a Bíblia, eu tinha tempo para... Aproveite você que é jovem. Você que ainda não está nessa fase. Porque, irmãos, depois vai ficar mais difícil. Aproveite. E eu estava lá, irmãos, voando no espírito. Eu disse, agora o crente aqui sou eu. O crente aqui agora, ninguém aqui mais é crente. Se Deus descer aqui agora, não vai falar com ninguém antes de falar comigo. Isso acontece mais do que o que você pensa. Alguém chega na igreja e começa, e daqui a pouco ele acha que é mais crente do que todo mundo. Rapaz, esse pastor dessa igreja está em pecado, ele não evangeliza, ele não desce nos presídios, ele não sei o quê, não sei o quê. É assim. Eu estava nesse nível aí, já julgando todo mundo. Para mim, todo mundo não era crente, o crente só era eu. Aí aquele pastor que prega aqui, o pastor Eliomar, um dia chega na igreja, está eu lá e tocando e aquela coisa toda. Ele olhou para mim, no final do culto já, a última pessoa que ele falou. Ele tinha dado uma profecia para mim no dia anterior e disse para mim, eu não sei nem o que foi que eu falei com você ontem, mas quem ouve não esquece, né? Tome cuidado com os dardos inflamados de Satanás. Negócio de dardo de Satanás, meu irmão. Eu estou lutando capoeira espiritual, jiu-jitsu espiritual. Quando Satanás mandar esse dardo de lá, eu vou dar um rabo de arraia nele.
finalizar ele aqui, ele vai ver. Vai ser rápido. Irmão, não demorou muito tempo. A gente acha que muito tempo é o quê? Para você que está vivendo o dia a dia, 2 anos, 3 anos é muito tempo. Mas quando você fala hoje no passado, né, que você volta aí 15 anos atrás, parece que não foi nada, né? O intervalo dele, mas não durou isso, 2 anos, 3 anos. Tá eu um dia subindo a ladeira do condomínio onde eu morava, meu pai na frente, 3 horas da manhã, e eu decidido que ia sentar com ele para conversar e dizer que nunca mais na vida eu ia ser crente. Só durou 3 anos. O Superman, o diabo jogou a criptonita. E aí eu me acabei todo. Estava lá no chão, no pó, humilhado. Para entender, irmãos, que você tem que tomar cuidado, que você tem que vigiar, porque lepra pega. E depois que você pega, se você não tiver coragem de lutar e de clamar por Jesus para poder lhe libertar, você vai morrer com essa lepra. Porque crente velho pega doença também espiritual. Por isso que tem a palavra renovo. Tem horas que a gente precisa renovar. Eu já consegui matar 2 pés de pimenta. Matar não, que esse agora não morreu. E nem o outro também. Mas já consegui destruir 2 pés de pimenta carregados por motivo diferente. Um eu contei aqui, que começou a dar praga. Eu botei veneno. O veneno, a praga era resistente ao veneno que eu botei, eu dobrei a dose. Aí matei a pimenteira para poder matar a praga. Aí levei para casa da avó de minha esposa, ela podou todinha, recuperou, a pimenta deu fruto, graças a Deus. Aí já plantou outra, o nosso saudoso irmão Edivaldo. Eu tinha uma brincadeira com ele, isso nunca vai sair da minha memória, que era de comer pimenta. Um dia eu fazendo molho para ele, eu pisei tanta pimenta que a pimenta voou na minha pele. Fiquei todo queimado de pimenta. Do tanto que a gente comia. E eu tive que parar de comer pimenta porque estava fazendo mal ao meu estômago. Aí eu fiz um molho para ele lá, meu irmão, que eu só via o meu saudoso comendo e tossindo. Pastor, essa tá forte. Aí ele foi para 7 portas, não foi, Val? Comprou a pimenta e disse, eu vou pegar o pastor. Foi meu último encontro com ele. O último. Foi o aniversário da irmã Aline, a gente estava em meio à pandemia. Quando eu cheguei lá, foi fazer uma oração. Aí, irmão Val me disse no caminho, aí de volta está com a pimenta para lhe pegar. E aí, quando eu cheguei lá, ele botou um molho, só que molho de pimenta, se você deixar na geladeira um tempo, não arde mais, né? Aí eu fiquei com vergonha de dizer que não estava ardendo. Aí eu disse, não, vou comer uma galinha aqui. Cadê, irmão Gil? A galinha, aí, irmã Gil trouxe umas galinhas fritas e vai eu lá. Irmã Edivaldo trouxe uma pimentona vermelha mesmo. Depois que eu fui descobrir que é a pimenta mais ardida do mundo. Agora pergunte onde foi que ele achou. Chama Carolina Reaper. Você pode procurar depois aí. É uma pimenta americana, é a mais ardida do mundo. Só que o irmão Val já tinha dado a deixa para o pastor não foi de vez. Eu comi só um pedacinho da pimenta, mas irmão, foi bater a boca, ficou queimando até a hora que eu saí de lá. Eu pedi a ele o caroço, umas 3 para levar. O pastor Hélio fez a muda, plantou e aí a avó dela estava ainda com o meu caqueiro antigo. Rapaz, a pimenta ficou linda, imensa. E aí já estava querendo nascer, eu levei para casa. Aí começou a crescer uma. Aí a pimenta estava ficando bonita. Aí começou a encher de flor, só que as flores estavam caindo. Eu disse, meu irmão, vou ter que botar um adubo. Aí eu fui botar adubo, botei adubo demais. A folha começou a amarelar. E caiu as folhas tudo da pimenta. Mas a vermelha ainda está lá, a pimenta não caiu não. Mas eu fui olhar com cuidado ela hoje, eu estou vendo que caíram as folhas, mas está renovando de novo. Está nascendo um bocado de folhinha. Sabe por quê, irmãos? Porque a raiz continuou no solo. O que é que eu quero lhe dizer? Às vezes a gente é assim, olha, problemas diferentes. Uma, eu quase destruo tentando matar a praga. E a outra, eu matei para tentar dar fruto. De tanto adubo, uma quer dizer produtos diferentes, né? Significa que tudo na dose errada, irmãos, mata crente também. Preste atenção no que o Espírito está falando com você, que isso não tem nada a ver com a mensagem, mas se veio, segura aí. Mata crente do mesmo jeito. Tanto não fazer nada, vai pegar praga, vai pegar doença e vai morrer, como querer dar fruto demais, mais do que o que você tem capacidade para dar. Tem gente que quer fazer o que não foi chamado. Tem gente que quer se meter em brigas espirituais. Eu lembro aqui, vocês estavam aqui na igreja,
Aquele pastor Eliomar, ele veio pregar aqui na vigília, ele disse que levaram ele para orar num sanatório. Quando ele chegou lá, que ele viu o nível espiritual de demônio que estava, ele disse, quem vai orar aqui é outro, eu vou me embora. E ele explicou por quê, porque eu ia me envolver num cansaço, numa batalha espiritual tão grande, que eu não ia conseguir ministrar de noite. Eu vi isso acontecer uma vez. Eu estava com a missionária, uma vez africana, ela estava com a gente, e se manifestou na igreja um demônio tão violento. Eu nunca vi aquele demônio. Ela disse que aqui no Brasil foi a primeira vez que ela viu esse demônio se manifestar. Ela só tinha visto na África. E quando esse demônio se manifestou, ela teve que fazer um trabalho para expulsar. Ela saiu do culto, irmãos, ela precisou pedir um energético para tomar, de tão exausto e esgotado que estava o corpo dela. Batalhas espirituais, você tem que saber o que é que Deus lhe chamou, até em que nível você pode ir. Tem gente que quer ir além, quer ir mais, e aí, meu irmão, uma hora a lepra lhe pega, uma hora a doença espiritual lhe pega, a exaustão espiritual lhe pega. Porque nós temos que entender, aqueles homens, o problema deles não era a falta de fé. Eles não eram incrédulos. Eles tinham um problema. Todos concordam aqui, a Bíblia diz, eles tinham um problema. Era o problema principal da vida deles, era o foco do problema. Jesus, eu quero que o Senhor intervenha na minha história, eu quero que o Senhor intervenha na minha vida. O que é que você quer, meu filho? Eu quero que o Senhor resolva o problema da lepra. Vai ter um processo, eu aceito o processo. Mas você não está vendo nada, não importa. Eu vou caminhar em direção ao meu milagre. Eu vou caminhar na direção que o Senhor mandou. Mas eu estava indo para cá, o Senhor mandou ir para lá, eu vou voltar. E se eu chegar na cidade e não for curado, eu vou morrer. Já entendeu isso, irmãos? Se eu entrar na cidade e não acontecer nada, eu vou morrer. Mas eles foram assim mesmo, creram. O problema não era a falta de fé. O problema, irmãos, é que no meio do processo, no meio do trajeto, eles descobriram que estavam curados. E aí, irmãos, quando eles descobriram que estavam curados, a Bíblia vai dizer que somente um deles, quando viu que estava curado, louvou a Deus pela cura. Um deles voltou até Jesus. E os outros 9? Eu lhe pergunto, voltaram para onde? Eles voltaram exatamente para as pessoas que tinham abandonado eles. Eles voltaram exatamente para a vida que tinham tomado deles. Eles voltaram àqueles lugares que eles não eram mais bem-vindos. Eles voltaram para aquelas pessoas que estavam dispostas a matar eles se eles voltassem. Irmãos, isso é uma estatística triste. É uma estatística de que 10% das pessoas que recebem um milagre de Deus vão ter gratidão no coração a Deus pelo que Ele fez. É uma estatística terrível. E o pior é que esses 10% ainda são 10% do que você menos espera. Porque Jesus disse, esse homem ainda era samaritano. Era alguém que não tinha comunicação, não tinha... Irmãos, preste atenção no que eu quero dizer. Tem muita gente por aí atrás de cura. Tem muita gente por aí atrás de uma intervenção de Deus. Qual é o seu problema, irmão? Não, meu problema é porque eu não tenho dinheiro. Estou aqui porque Deus tem que abrir a porta do céu para me abençoar. A pergunta é, se Deus lhe der dinheiro, irmão, você vai fazer o quê? Porque pela estatística aqui está dizendo que de 10, só 1 vai permanecer na igreja. 9 vai voltar para o mundo de onde ele foi excluído, porque ele só veio para a igreja porque botaram ele para fora de lá. Uma vez Deus me usou para falar com um rapaz que a gente estava trabalhando na vida dele, a gente estava ministrando sobre ele, e Deus começou a abrir as portas, e ele voltou para o mundo, voltou para a droga, voltou para a bebedice, e aí Deus começou a trazer coisas sobre a vida daquele homem, a humilhação que ele sofria quando ele estava no mundo antes dele ser crente, porque drogado não arruma emprego, drogado e alcoolizado não arruma emprego bom e nem fica em emprego bom. E ele viciado na rua, sem dinheiro, ia beber nos bares, os colegas fugiam dele. Tinha uns que eram mais sinceros e diziam, olha velho, a gente não quer você aqui porque você é serrão. Os colegas tinham droga, escondia dele, se escondia, não atendia o telefone dele, ele era humilhado. Mas no dia que ele veio para Jesus, Jesus começa a consertar a vida, começa a abençoar.
Ele começa a ganhar o dinheiro. E agora ele vai gastar o dinheiro aonde? No meio dos colegas que humilhavam ele. Agora ele vai pagar bebida para os colegas que um dia disseram a ele: ó, meu irmão, não sente na nossa mesa não, porque você só senta aqui para serrar. Ele vai sentar na mesa daqueles que um dia bateram o telefone na cara dele, não atendeu a mensagem dele. Foi para esses que ele foi levar agora a bênção que Deus deu a ele. Eu lhe pergunto, irmãos, onde estão esses 10 hoje? Todos mortos, todos morreram. Só que para esse que voltou, ele recebeu algo que os 9 não receberam. Porque a fé, preste atenção no que eu estou lhe dizendo, porque eu estou falando sobre algo que hoje tem movido multidões. Tem multidões desenvolvendo fé, e eu estou lhe dizendo que é uma fé em Deus mesmo. Não é errada não, não é pecado não. É uma parte do evangelho. É uma parte do processo. Você, para crer em Deus, você tem que crer que Deus é o Criador de tudo, que Deus tem prazer em lhe abençoar. Irmãos, não dá para você ser crente se você não crer dessa forma. A Bíblia diz que você precisa crer que Deus tem prazer em lhe abençoar. Senão você está crendo em outro Deus e não no Deus da Bíblia. Porque o nosso Deus, Ele tem prazer em ver os seus filhos bem. Ele não tem prazer em ver seus filhos sofrendo. Mas Deus não vai lhe dar algo se Ele souber que você vai se destruir com isso. Mas às vezes Deus não dá, mas você corre atrás, você vai fazer o que for e vai pipocar tudo na vida para conseguir o que você quer e depois você mesmo se destrói. Eu quero fama. Você quer fama para quê? Você já se perguntou? Você quer fama para quê? Você quer ficar conhecido para quê? Para ter honra, para ter prestígio. Para quê? Para no final de tudo você descobrir que nada valeu a pena? Irmãos, pedimos coisas a Deus que a gente não tem noção. Eu quero servir a Deus. Você quer servir a Deus? Aí Deus quer que você vá pregar numa igreja onde não tem ninguém, onde não tem câmara, onde não tem... Aí você vai lá fazer a obra de Deus. Aí você vai e prega. Aí depois Deus diz: olha, o cara está me honrando no meio das ovelhas, está tocando bem para as ovelhas. Vou pegar das ovelhas agora e vou botar no palácio do rei. A pergunta é: a sua postura continua sendo a mesma? Se lhe chamar de volta para ir tomar conta das ovelhas, você está disposto a ir? Você entende que o mesmo Deus que lhe bota na ovelha é o mesmo que lhe bota no palácio? Porque infelizmente, irmãos, de 10, 9 vão tentar se segurar dentro do palácio. Vão achar que agora é uma humilhação para eles ter que voltar para cuidar de ovelha de novo. Esses aí não entenderam o que é ser guiado por Deus. Deus já me levou nesse nível, irmão, agora eu vou descer de novo. E eu tenho visto muita gente na minha caminhada ficar no meio do caminho por isso. Porque não entende o projeto de Deus, não entende o processo de Deus. Vai chegar a sua vez, irmãos, vai chegar a sua hora. Mas a hora de quê? A hora de você fazer o que Deus quer. E o que é que Deus quer? Não sei, pergunte a Ele. Mas o que importa para você é você saber que está fazendo o que Ele quer. E não o que você quer. E não o que você acha que deve. Porque nós temos os nossos desejos, as nossas vontades. Mas muitas vezes essas vontades é prejudicial a nós mesmos. Mas eu quero. E aí Deus dá. E às vezes Deus dá coisas que seria para o seu bem. Mas quando você recebe, você não desenvolve esse sentimento aqui. Porque os 9 receberam, desenvolveram a fé. Desenvolveram a fé em Deus. Foram obedientes, inclusive. Foram no caminho que Jesus disse que era para ir. Receberam a cura. E aonde estão esses 9 na igreja agora? Não, na igreja eles não estão mais, foram embora. Eles tinham perdido a vida deles, irmãos. A vida deles já estava condenada. Se Jesus tivesse perguntado a eles: o que é que você quer? Você quer continuar excluído da sociedade? Ou você quer que eu lhe cure para você me seguir? Com a condição de você me seguir. O que é que você acha que ele teria escolhido? Você quer viver aqui preso, nesse cativeiro da lepra? Ou quer a cura da lepra com a condição agora de me seguir? Com certeza eles iam querer seguir Jesus. Só que Jesus não impôs isso. Jesus curou eles pela misericórdia. Só porque Ele quis. Tem muita gente, irmãos, que é curado, não é mérito seu ser curado não, irmãos.
Ah, meu irmão, eu recebi uma cura de Deus. Parece que você virou mais crente do que todo mundo, porque recebeu uma bênção de Deus. Não, irmãos. É a misericórdia de Deus. Ele teve pena de você. Teve misericórdia. Ele amou, ele ama você. Se Deus pudesse, Jesus, aonde ele passava, ele curava todo mundo. Você vai ver, ele curou ali os doentes. Estava ali, meio mundo de doente. Tinha doente que era gente boa, tinha doente que era gente ruim, tinha doente que estava devendo aos outros, tinha doente ali que dava calote, tinha doente ali que já tinha matado o outro. E ele curou todo mundo. Mas nem todos que foram curados foram salvos. Tem muita gente dentro das igrejas que estão sendo abençoados, estão dando testemunho de que são abençoados, mas eu lhe garanto que nem todos vão ser salvos. Porque eles estão correndo atrás de Jesus apenas para resolver o problema da lepra. Estão se escondendo dentro da igreja. Tem gente dentro da igreja, irmãos, que só quer tirar vantagem de alguma coisa. Ele só está aqui se ele puder estar em evidência, se sobrar um dinheirinho de alguma coisa para ele. A igreja vira uma forma dele tirar proveito de alguma coisa. Irmãos, dos olhos de Deus ninguém se esconde. Você pode se esconder do pastor, você pode se esconder dos irmãos, mas tenha certeza, irmãos, no dia que Ananias e Safira chegaram no altar para oferecer a oferta deles, Pedro pergunta: rapaz, por que é que você deixou Satanás induzir o seu coração a mentir contra o Espírito Santo de Deus? Vocês não estão apresentando nada ao Pai. Irmãos, isso é bobagem. E ali você vê agora que um só leproso reconheceu que ele não foi curado porque ele merecia ser curado. Ele não foi curado porque ele era bonzinho. Ele não foi curado porque ele cumpriu tudo que a igreja pediu. Ele foi curado porque ele deu os dízimos e as ofertas. Não, irmão, ele foi curado, ele reconheceu porque Deus foi misericordioso e bondoso comigo. E agora eu devo uma gratidão a Ele. Eu tenho que voltar para agradecer. E quando ele volta, Jesus diz: agora você desenvolveu uma outra fé. Você desenvolveu uma fé salvadora. A sua fé o salvou. Além daquele homem ter sido curado das suas enfermidades físicas, além dele ter recebido um milagre, ele agora recebeu a salvação. Eu tenho certeza, irmãos, que se a gente estivesse vendendo só milagre, se a gente estivesse aqui buscando a Deus só por causa de milagre, atrairia muito mais pessoas. Se a gente estivesse aqui invocando o poder de Deus apenas para milagres, eu tenho certeza que muita gente se empolgaria mais, porque na verdade elas querem Deus apenas para resolver os seus problemas, resolver as suas dificuldades. Mas se elas fossem libertas daquela lepra, daquelas prisões, daquelas dificuldades que elas têm, a pergunta é: será que o coração delas seria verdadeiro em Deus? Será que haveria reconhecimento de verdade de quem é Deus? Porque independente, irmãos, de qualquer outro fator, todos nós estávamos condenados pela lepra do pecado. E a Bíblia diz que para curar essa lepra, Jesus ele teve que derramar o seu sangue. A pergunta é: só em saber disso, qual é o nível de gratidão que a gente tem desenvolvido? Às vezes vamos fazer algumas coisas para Deus e nos sentimos obrigados. Pesado, um fardo. Vir para a igreja é um cansaço. Vir para a igreja é um fardo para muita gente. Ih, rapaz, hoje tem culto de novo. Ô igreja para ter culto. Esse negócio de tanto culto, eu acho que eu vou ficar em casa mesmo, que aqui eu sento no sofá e presto o meu culto a Deus. Amém, irmão, se a sua fé é essa. Mas a Bíblia mesmo lhe diz que sacrifício a Deus que não custa nada não tem valor. A fé, você pode desenvolver ela, pode ser abençoado, pode. Você pode desenvolver a fé e ser curado, pode. Mas no fim das contas, é quando você reconhece quem Deus é. Quando você reconhece o que Ele já fez na sua vida. Quando você reconhece aonde você estaria nessa noite, aonde você estaria gastando o seu dinheiro, aonde você estaria gastando sua saúde. As mortes espirituais, as mortes sentimentais, as mortes sociais, as mortes afetivas que você já viveu nessa vida e que Deus restaurou toda. Ele lhe deu uma nova família.
Ele lhe deu um novo convívio afetivo. Ele lhe deu um novo grupo para você chamar de irmãos. Antes as pessoas no mundo onde você sentava lhe humilhavam, zombavam de você, colocavam apelido, fazia bullying, né? A palavra do momento, bullying. Bullying. E agora você está no meio onde as pessoas lhe elogiam, onde as pessoas lhe valorizam, onde as pessoas estão aqui para lhe ajudar, uma família espiritual que Deus lhe deu, onde todos estão lutando e batalhando contra a lepra, e às vezes não valorizamos a família que Deus nos deu, não valorizamos o milagre que Ele já fez na nossa vida. Irmãos, um coração agradecido desse homem foi a chave para a sua salvação. Não permita, irmãos, que você seja um crente limitado, que tenha fé apenas para receber milagres de Deus, que tenha fé apenas para receber a cura de Deus. Não se satisfaça apenas com isso, porque eu disse a você, nem todos que foram curados foram salvos. Mas aqueles que de verdade entenderam qual era a missão de Cristo, entenderam o valor do seu sacrifício, esses entenderam o milagre da salvação. E os que desenvolveram agora uma gratidão e um amor a Deus por tudo que Ele já fez, certamente desenvolveram a fé que salva. Aqui Jesus disse, agora você não vai curado só da lepra, mas a sua fé lhe salvou. Fique de pé nessa noite.